Nosso projeto Visita de Volta. E depois da vinheta, a gente vai conversar com a Marivânia Padilha. Esse domingo é Dia das Mães, a gente tem uma matéria especial para você, depois da nossa vinheta. Bom, estamos de volta aqui no nosso projeto Visita, conversa com a Marivânia Padilha. Mari, tudo bem contigo, Mari? Tudo bem, Itamar. A Mari é a mãe do Emanuel, que está conosco nessa entrevista, né? E a gente vai fazer uma matéria especial, Mari, sobre o Dia das Mães, né? E a gente procurou, né, na cidade aqui, uma mãe especial, a mãe que enfrentou uma luta, uma batalha, né? E que, graças a Deus, obteve vitória nessa batalha. Então, a minha pergunta para você, a primeira pergunta é a seguinte: o que aconteceu? Que problema você enfrentou em relação ao Emanuel? O Emanuel, ele foi diagnosticado com uma encefalite herpética. Uhum. Encefalite herpética é no cérebro. O que aconteceu? Essa encefalite fazia o cérebro inchar, né? Então, como a gente tem o osso na cabeça, ficava comprimido, né, o cérebro ali. Uhum. E aí ele teve, de tão inchado, ele teve um AVC isquêmico, né? Aí teve que fazer uma craniotomia, Itamar. Uhum. Retirar a parte toda a esquerda do crânio para o cérebro poder vir para fora, inchar o que tinha que inchar e aí depois voltar ao lugar. Quando ele fez essa cirurgia, ele positivou Covid, né? Uhum. Então ele já estava hospitalizado, né? Tratando a encefalite, teve o AVC, fez a craniotomia, positivou Covid. Aí o protocolo do hospital lá de Passo Fundo, lá de São Vicente, é 21 dias de isolamento, né, na CTI. Então a gente não conseguia nem ver, nem tocar, porque ele ficou isolado. A gente só podia ver ele por um vidro, né, e ele estava entubado, né, ele não estava acordando, né, e foi bem difícil para nós isso, Uhum. porque a gente não esperava, né, acontecer tudo isso, né? Mas o AVC que ele teve, né, com 8 anos, foi devido a uma encefalite herpética. Não foi recente, não, é tempo É, do foi no Covid dia já, né? exato. Foi Uhum. no dia 4 de fevereiro do ano passado. Ah, certo, no passado, é recente então. É Mas recente. até então ele estava com uma vida normal. O que aconteceu? Que diferença que você sentiu dele no comportamento dele? O que aconteceu que você sentiu que tinha alguma coisa estranha? Certo. Ele começou com dores de cabeça, né? Mas dores Uhum. de cabeça podiam ser gripe, né? A gente estava um pouco Sim. gripado aqui em casa. A gente imaginou que fosse gripe, foi tratando por gripe, né? Uhum. Mas não era, na verdade, ele convulsionou. E essa convulsão que nos levou a um diagnóstico de encefalite, né? Certo. Bom, e até me chamou a atenção porque alguns dias atrás a gente conversou, né? A gente se encontrou na cidade e aí você me apresentou, Manuel, dizendo assim: esse é o meu milagre. E realmente foi um milagre eles ter ele de volta, né? Na verdade, algo totalmente diferente. Como foi enfrentar essa dificuldade para você, uma doença totalmente diferente para uma criança, né, e para a idade dele, enfim, e os médicos também tiveram, com certeza, uma certa dificuldade em trabalhar a situação, mas para você, em específico, como é que foi? Em específico, foi bem cruel tu ter que enfrentar uma situação desta. Em primeiro lugar, ele nunca ficou doente, né, Itamar? Então foi uma coisa que veio assim, ó, da noite pro dia, né? Uhum. Um dia ele estava andando de bicicleta, no outro dia ele estava em Passo Fundo entubado, né? Foi bem Uhum. cruel pra gente, né? Enfim, o pessoal não acreditava no que estava acontecendo. Nós não estávamos acreditando no que estava acontecendo, porque a gente simplesmente chegou no hospital e o médico disse: se vocês não fizerem a cirurgia no Emanuel, ele pode vir a óbito. E ele Uhum. pode vir a óbito na mesa de cirurgia.
Então, tirou o chão, tirou o ar, tirou tudo, né? Uma Uhum. mãe perde tudo naquele momento, né? Eu, como mãe, fiquei totalmente desesperada. A única coisa que eu pensava era, meu Deus do céu, Deus, tu guia as mãos desses médicos, tu incorpora neles, Deus, tu não deixa o meu Emanuel partir, né? Certo. Assim, ó, não existe dor maior no mundo do que tu ver o teu filho ali e tu não poder fazer nada, tu não, tu não poder ajeitar aquela situação, tu não poder tirar com a mão aquela dor, tirar aquilo da criança. É, eu não sei te explicar exatamente, mas para uma mãe é a pior Uhum. coisa do mundo tu não conseguir ter uma solução para ver o Uhum. teu filho melhor. Uhum. Eu sei que você usou bastante a fé, né? Muito. Mas teve algum momento que você pensou que ele não voltaria para cá mais? O teu Teve, convívio? teve, ele teve algumas complicações, né? Que a gente não sabia se ele acordaria, Isso né? pós-cirurgia? Isto. Uhum. A gente não sabia se ele acordaria, uh, não sabia como ficaria se acordasse, né? A gente tem assim muita fé que nunca aconteça com ninguém isso, né? Porque aconteceu Uhum. conosco. Mas assim, ó, a gente pedia muito para que ele não tivesse sequelas, né? Uhum. Porque o AVC ele costuma, né, deixar sequelas nas pessoas, né? E a gente pedia muito, muito, muito para ele ficar bem, para ele voltar a ser o menino que ele era Uhum. antes, né? Certo. Então a gente teve muito medo dele não voltar para casa e se voltasse para casa, voltasse quase que vegetando, né? Uhum. Entendi. Aham. E o que que hoje, o que que tu enfrenta tu tem que fazer o quê? De terapia? Qual é o tratamento, a sequência disso Sim. tudo? Desde que ele veio do hospital, ele faz fisioterapia, faz fono, Uhum. faz um acompanhamento na clínica de Passo Fundo, na Humane. Não sei se Uhum. tu conhece, mas é uma clínica espetacular. Uhum. Ela trabalha com pacientes da área do Emanuel, assim, e na área de neuromodulação, né? Eles fazem neuromodulação, que são a neuromodulação são estímulos para o cérebro voltar a funcionar da forma que ele funcionava, né? Uhum. Então, ele vem, desde que ele saiu do hospital, ele vem fazendo esse tratamento, né? Ele vai 2 vezes por semana, né? A Passo Uhum. Fundo, ele faz. Tem os intensivos, que são todos os dias, né? Um mês de intensivo todos os dias, né? As meninas que são profissionais lá são excelentes, a Andréia, a Nedi, enfim, em nome delas todas, porque, gente, é uma clínica espetacular. Assim, ó, Uhum. ele teve a melhora que ele tem hoje é porque ele tá nesse tratamento, porque senão ele Uhum. não teria essa evolução, essa melhora, né? Uhum. Mas a vida dele, é claro que não está dentro da normalidade como outrora, né? Porque até você colocou que ele estava andando de bicicleta num dia, no outro dia já estava acamado, estava no UTI, enfim, né? É, isso é uma coisa gradativa, né? Que ele vai Isto, retomando aí a questão de memória também. Como é que tá? assim, a gente ficou 39 dias no hospital lá, né, Itamar? No momento que ele veio para casa, ele veio de traque, ele veio de gastro, ele não falava, ele não se mexia, né? Nada. Uhum. Ele conseguia se comunicar com os olhos, né? Os olhos era a forma, tipo, uma piscada era sim, duas piscadas Hum. eram não. Tu tinha que ir tentando interrogar ele, né? Tentando ver o que com os olhos, né? Foi bem difícil a primeira instância, né? Mas, tipo, a melhora dele foi rápida até, porque em um mês ele já tirou a tráqueo, né? Então, e daí a gente já estava fazendo físio e fono, né? A clínica Humane nos deu um prazo de 2 meses para ele começar a andar, né? Mas não deu um mês e ele começou a andar. Hum. O processo foi rápido. Então, em 30 dias ele já estava andando novamente, com a dificuldade dele, mas estava andando, né? Ele tem bastante dificuldade no lado direito, porque o pós-AVC, como ele teve no lado esquerdo, prejudica o lado direito do corpo, né?
Então ele tem a dificuldade ainda, né? Mas cada vez a coordenação foi mudando, né? Foi voltando. E hoje ele vai para a escola, né? Ele consegue brincar com as crianças, né? Ele voltou para a escola, para a turma dele, para os colegas dele, para o quinto ano. Regular. É normal. Ele tem uma monitora, né? Que ajuda Certo. ele. Ele tem a dificuldade dele, né? A gente tem que entender isso, né? Não tem o mesmo rendimento que as crianças do quinto ano, mas ele tem um desenvolvimento muito bom, né? Ele consegue, assim, acompanhar inúmeras coisas, né? E a monitora ajuda ele muito. Nossa, a Ana é excelente, assim, ela também trabalha na área, né? Ela estuda na área de pedagogia, então ela tem um conhecimento muito grande e ela passa isso para o nosso Emanuel. Certo. Você tem mais uma filha além dele, isso? Tem um filho. Um filho, o mais Theo. um. Isso. O Theo. Que Theo é tem mais novo. novo que ele. 5 anos ele tem, né? Certo. Bagunceiro. Olha, Bagunceiro. esse retorno para casa, você acha que ajudou muito? A volta ao convívio com a família, com o humano, com o pai, com a mãe, enfim. Sim, ajudou muito. Uhum. E ele sempre teve muita força de vontade, né? Sim. Eu acho que conforme a gente cria eles, né? Ele sempre foi muito. Teve muita vontade em fazer tudo, sabe? Certo. Ele era bem assim, disposto, né? E ele continua. Eu acho que isso ajudou ele muito, sabe? Certo. Mário, o que você diria para as mães, né? Já que estamos chegando o Dia das Mães aí, né? Que estão enfrentando algum problema de saúde na família, com, enfim, qualquer familiar, especialmente a um filho, né? Um filho, uma filha, o que você diria para essas mães aí? Olha, a gente tem que ser muito forte, né? A gente é o pilar deles, a gente é a mão direita deles, então a gente não pode abandonar eles de forma alguma. Tem que lutar, tem que buscar. É difícil? É muito difícil. Para uma mãe ver o filho sofrendo, ou doente, ou enfim, eu acho que não existe coisa pior, né? Mas a gente sempre tem que ter a fé que Deus está ali, que Deus está ali e que Ele tem um propósito muito grande. Se está acontecendo isso, algum motivo lá no futuro vai ter, né? É difícil, é muito difícil, mas assim, a gente tem que ter fé e a gente tem que ter passar para eles muita energia boa, sabe? Pedir muito que ele fique bem, que tá tudo bem, acalmar. A gente tem que fazer com que eles se sintam bem perto da gente, que eles saibam que eles estão protegidos mesmo estando nessa situação de, né, debilitados, enfim, numa cama ou numa cadeira, porque tem vários casos. E ainda a gente tem que pensar, Itamar, que mesmo o problema da gente sendo bem sério, que é muito sério, né? Tem pessoas que têm problemas muito maiores. Então, ainda o nosso problema ele fica tão pequenininho perto de outros problemas que as pessoas não conseguem resolver, né? Morte não tem solução. Então, o nosso problema é muito pequenininho. Então, a gente tem que agradecer a Deus e pedir, né? Sempre pedir pelos filhos da gente. A carinha dele. Eu não sei se não saiu, não estou acompanhando, não saiu fora do foco aqui, mas ele pode chegar mais pertinho aqui, Manuel. Vem mais pertinho. Para a mamãe dar o tchau, né? Agradecendo, quero agradecer a você, essa mãe guerreira, né? A Marivânia Padilha, a Mari, né? Por essa vitória, por esse milagre que está aqui conosco. E quero deixar nosso espaço aqui do Projeto Visita à sua disposição, tá? Eu que agradeço, né, pelo convite, me sinto bem honrada, né? Sou muito feliz porque o meu menino está aqui comigo, indiferente dele ter alguma dificuldade motora, né, enfim, neurológica, mas ele está aqui. Isso é o importante. Eu agradeço muito, muito, muito as pessoas que nos ajudaram nesses momentos difíceis, Itamar, que a gente teve muita ajuda. As profissionais, né, lá da Humane, enfim, todo o pessoal que se envolveu, né, porque ele moveu
ele moveu meio mundo em orações, em ajuda. A gente teve assim um respaldo bem grande, né? O pessoal se comoveu muito com ele porque é uma história diferente, né? Eu nunca tinha visto uma criança ter um AVC, né? O pessoal, a minha família, né? A família Anel, que é a minha família do coração, né? Eu trabalhava lá, então eles são a minha família do coração, sempre tiveram comigo, eu agradeço do fundo do meu coração, de verdade. E uma mensagem que eu tenho é que Deus é bom o tempo todo. Nunca esqueçam disso. Que Deus é bom o tempo todo. Legal. Conversei então com a Marivânia Padilha Mari, a mãe do Emanuel. Grande abraço a você e até a próxima.